Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate e no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos e a situação dos migrantes aqui na capital gaúcha. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o Guilherme Fur, que é coordenador da Unidade de Povos Indígenas, Imigrantes, Refugiados e Direitos Difusos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e também a Adelaide Chicomo, que é presidente da Associação dos Angolanos do Rio Grande do Sul. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com a Adelaide aqui, agradecer mais uma vez pela gentileza, pelo tempo disponibilizado, pelo conhecimento, enfim, para trazer a sua experiência para agregar no nosso debate aqui no Porto Alegre Debate de hoje. Nós Adelaide, te agradecemos. Perfeito, muito obrigado pela presença mais uma vez. Traz um pouquinho da tua experiência, né? Como é que é estar aqui na capital gaúcha, fala um pouquinho de quando tu chegou e os principais desafios que tu enfrentou no momento da chegada aqui. Como mulher, como imigrante, já são 20 anos de Brasil hoje. Preciso fazer uma retrospectiva um pouquinho do que era o passado e de como é o presente hoje. Quando eu cheguei, a realidade dos imigrantes era quase que cega, não era perceptível, não era vista. E hoje é muito mais perceptível porque a gente vê que é um contexto gritante com a entrada, com a chegada de muitos venezuelanos e muitos haitianos. Isso faz com que essa questão do imigrante seja mais falada, seja mais visível. Impossível hoje ninguém reconhecer um imigrante na rua, ser algo que alguém diga assim: nossa, imigrante, que estranho. Hoje é algo mais comum na capital gaúcha. Certo. Como é que foi teu momento de chegada aqui, Adelaide? O que tu enfrentou, assim, digamos, de maior dificuldade, assim, naquele momento? No primeiro momento, a questão do imigrante ela é delicada porque vai depender muito de como a pessoa chegou. Para a realidade de como eu cheguei, foi tranquila, porque eu tive todo um planejamento, toda uma organização para chegar aqui. O que é diferente de um haitiano, o que é diferente de um venezuelano que vem às pressas fugindo sem planejamento nenhum. Eu cheguei com tudo organizado e eu fui atrás daquilo que eu me propus a vir. Eu vim com a intenção de fazer uma faculdade, de cursar uma faculdade, então eu tinha todo um encaminhamento, todo um direcionamento, o que é completamente diferente da realidade que a gente vê hoje muito em venezuelanos, haitianos e outras pessoas de outras nacionalidades. Perfeito. Obrigado, Adelaide. Primeira participação aqui no programa. Deixa eu passar para o Guilherme. Guilherme, também, obrigado pela presença aqui, obrigado pelo tempo, né, disponibilizado aí para a gente debater esse tema tão importante aqui, né. Adelaide citou, né, essa gama de nacionalidades, né, de pessoas que chegam aqui, né, dessas correntes migratórias. Como é que o município, né, se prepara e tem administrado essa questão, né? Quais as principais dificuldades, né, nesse processo de receber esses imigrantes que chegam por aqui, por favor? Satisfação, Clayton, estar aqui hoje, né, com a oportunidade de podermos debater esse tema tão importante para a cidade. Sempre é bom lembrarmos, né, que a cidade ela foi forjada com a imigração, né? Então, temos uma tradição de imigração, né, na nossa cidade de Porto Alegre e mais recentemente, né, nas últimas décadas, alguns fluxos migratórios também têm adensado esse número, né, o que faz com que o Poder Executivo tenha que também dar conta dessa demanda que cada vez se apresenta e se impõe na realidade da cidade, né? A Adelaide estava comentando, né, que diferentemente de alguns movimentos migratórios que são de forma mais ordenada e mais sistêmica de políticas públicas, né, como por exemplo os estudantes, né, ou então as pessoas que migram através de visto de trabalho, a gente tem também essa migração atualmente, tanto essa questão humanitária, né, devido a contextos conflitivos, políticos de outros países, vizinhos, né, quanto também os migrantes ambientais, que mais recentemente, né, com o aquecimento global, a gente tem percebido também essa demanda, né, que é uma demanda nova para o mundo, né, e que, enfim, estamos, né, enquanto prefeitura, é bom lembrar, né, que Porto Alegre, por ter esse histórico de migração, possui uma rede excelente de instituições que trabalham de longa data com as temáticas e o apoio aos imigrantes, né? E também
as políticas públicas vêm se forjando, né, nessa interação com a sociedade civil, né? Então, já menciono, né, a existência do Comirat, que é o comitê que trata das questões de imigrantes e de refugiados em Porto Alegre desde 2014. Então, no ano que vem vamos fazer 10 anos de Comirat, né, desse comitê, que trata, né, justamente de gestionar, de fiscalizar, de propor, né, políticas públicas para os imigrantes. E mais recentemente temos a lei que tramita, né, o PL 511, que está para a sanção do prefeito atualmente, que vai justamente, né, trazer mais esse elemento, né, de acolhida aos imigrantes na cidade de Porto Alegre. Que a lei foi aprovada aqui na Câmara, né? A lei do vereador Roberto Robaina. Isso. Inclusive ele estava confirmado para participar do programa hoje aqui, teve um problema aí em questão de agenda. E ele que teve projeto aprovado, institui a política municipal para migrantes, refugiados, apátridas, asilados, políticos e vítimas em situação migratória, né? Que vai dar o suporte, digamos assim, o suporte legal, né, para uma política pública efetiva, né? Exatamente, Clayton. Então, esse é uma discussão de longa data, né, que vem sendo travada no Comirat Porto Alegre e que agora culmina, né, através do vereador Roberto Robaina, nesse projeto de lei que foi aprovado e que está para a sanção do prefeito. Então, logo, imagino que será a nossa próxima pauta, né, de trabalho, de nos debruçarmos sobre essa lei e fazermos dela sair do papel, né, ir para a vida das pessoas e alguns desafios, né, que temos a enfrentar, e é exatamente, né, nesse contexto dialógico, através do Comirat, com essa ampla rede de instituições. Imagina, o Comirat ele é constituído atualmente por 15 representações municipais, né, do Poder Executivo e 28 representações de instituições que trabalham com a questão da imigração e do refúgio na cidade de Porto Alegre. Perfeito. Adelaide, porque o migrante, quando chega aqui, né, ele chega muitas vezes desamparado, né, assim, quase que sem dificuldade da língua, né, da ambientação, muitas vezes sem um outro parente, né, que já esteja aqui, enfim, chega aqui, digamos, só muitas vezes com a roupa do corpo, bem dizer, né? Exato. Como é que é o trabalho da associação? Eu sei que é a Associação dos Angolanos, né? Mas vocês, evidentemente, têm esse contato com as realidades de imigrantes de outros países, né? Sim. Como é que é esse trabalho de vocês nesse momento da acolhida ali, né? Como é que é feito isso? Ok. Só retomando um pouquinho o que Claro. o Guilherme coloca sobre a questão da PL, que é uma PL que a gente percebe que vem para adotar o imigrante de facto e de verdade, porque a partir dela que teremos mais ações, teremos mais efetividade naquilo que a gente enxerga como demandas e necessidades do imigrante. Porque enquanto associação, hoje a gente trabalha não apenas com angolanos, mas com haitianos, venezuelanos, nigerianos, pessoal do Camarões, vários imigrantes aqui na cidade de Porto Alegre, e a dificuldade é que não existe nada estruturado para orientar quem acaba de chegar. Tem a dificuldade com a língua, tem a dificuldade de estar regular no país, de acessar a Polícia Federal para poder organizar toda a documentação e depois saber, ok, agora eu estou legal, tenho identidade, sou visível, sou conhecido, tenho um CPF, que é fundamental, não se faz nada sem ter um CPF. Eu vou tirar uma carteira de trabalho, mas tudo isso precisa ter um centro, um local que a gente possa apontar. Tu vais até este endereço, tu vais falar com esta pessoa para essa necessidade. Aí tu vais para essa necessidade. Hoje não se tem isso. Hoje é muito, eu vi alguém que fala tal coisa. Pega o telefone, é muito no contato pessoal. Não é nada estruturado. E nós, como Associação dos Angolanos, começamos esse trabalho mais efetivo, de facto, de verdade, como entidade, como associação, no começo da pandemia, onde nós olhamos a situação de muitos imigrantes e aquilo tocou na gente. E a gente muito se questiona, como pode uma sociedade que se constituiu a partir da imigração ter tanto descaso com o imigrante?
É inacreditável, é inacreditável. E hoje, então, a gente vê essa PL como algo que vem abraçar, vem acolher, vem amparar, vem segurar a questão do imigrante hoje. Porque quem chega realmente não tem onde a gente possa direcionar. E a gente hoje faz isso com muita dificuldade, porque não temos apoio financeiro, não temos uma estrutura física. Tudo que a gente faz é a partir dos recursos pessoais. Porque a gente se comove muito com essa realidade, porque a gente está nessa pele, a gente sente muito a dificuldade. Eu, por exemplo, como mãe hoje, tenho muita dificuldade porque tenho zero rede de apoio. Tenho alguns aqui, outros ali, mas a questão da rede de apoio, ela é muito gritante para o imigrante. Quando a gente vai bater nas escolas, por exemplo, numa creche, é muito dificultoso, não tem nada que ampare essa questão do imigrante. É muito invisível. Essa é a questão. Uhum. Acho que o relato da Adelaide é muito rico, né, Guilherme? E aí quando a gente fala em uma política pública, né, para a gente trazer assim para mais próximo, a gente conseguir visualizar, materializar o que seria essa política pública, te pergunto se isso passa por um fluxo oficial de recebimento dos imigrantes, digamos assim, como a Adelaide citou. Nós temos o imigrante chegando, nós temos os caminhos que ele vai seguir até agora para que ele possa fazer de forma oficial e dentro de uma política pública todo o processo de legalização, amparo. Esse seria um dos braços, né, de uma política pública nesse sentido, né, para a gente poder assim, materializar do que nós estamos falando. Né? Sim, perfeito. O relato da Adelaide é fundamental, né, de quem vive, né, no seu cotidiano a relação com os imigrantes. Entender que o imigrante ele tem uma série de dificuldades nessas diferentes caixinhas, né? Porque quando a gente fala de saúde, assistência, educação, cada vez que tu vai acessar uma política pública, né, um serviço, existem muitos casos da dificuldade com a língua, né? A dificuldade da própria cultura, né? Às vezes tem algum distanciamento de entendimentos, né? Então, assim, o que nós, enquanto prefeitura, né, nessa perspectiva de regulamentação dessa lei, digamos assim, implementação de fato, né, são exatamente dar conta desses fluxos, né? Como que a rede como um todo de serviço da cidade vai estar apta a receber, né, os imigrantes. Então, esse eu acho que é o grande desafio, né, de tanto a gente estar educando a cidade, quanto educando os serviços, né, os trabalhadores, para ter uma boa acolhida, né? Então, assim, claro que a Polícia Federal, que é toda a questão da regulamentação de documentação, é nessa instância, né, que já tem notório saber, né, e às vezes a gente vê algumas dificuldades, mas, enfim, que não está na alçada de Porto Alegre, né, e sim um direcionamento, essa questão mais da documentação não passa, né, pelo serviço da Prefeitura, mas, sim, entendermos também que o imigrante, assim como qualquer outro cidadão, né, brasileiro, nacional, ele tem direito a todos os serviços, né? A própria informação, né? Informação, onde eu vou, o que eu faço, né? Onde eu me dirijo, para onde... Exatamente. Então, desde saúde, educação, porque às vezes a gente ainda tem um entendimento de restrições de serviço para os imigrantes, o que não é verdade, né? O imigrante ele tem direito amplo a todos os serviços, né? Os seus direitos garantidos. É interessante a gente notar que a lei de imigração é de 2017, né? Também é bem recente, até pouco tempo atrás a gente foi paradigmático em alguns assuntos, né? A gente tinha uma perspectiva do estrangeiro, né? Até 2017, o Estatuto do Estrangeiro, né? Ainda como uma visão assim, muito protecionista do território nacional, né? Contra os estrangeiros, até com uma série de problemáticas, né? Que foi superada com a recente lei de 2017 da Lei de Migrações. Então, desde então, os municípios, os estados vêm tentando se adequar a essa nova lógica e a gente já tem experiências, então, no estado do Rio Grande do Sul, de 4 municípios que já possuem a sua legislação municipal. E estamos agora também em trâmite com um projeto de lei a nível estadual e estamos também, né, nesse contexto de sancionarmos a lei de imigração aqui no município, né? E uma das questões que a Adelaide estava colocando, que é muito importante, e aí que gostaria de citar o exemplo do trabalho que tem sido feito na Secretaria Municipal de Saúde, através são os mediadores interculturais. Então, é impressionante o momento que a gente teve a aplicação dessa política pública, que é através dos próprios imigrantes que passam a colaborar com a rede de atuação e atenção à saúde. Os dados são
fenomenais, né? A gente tem, assim, eu não saberia agora te dizer exatamente os dados, mas eu vinha conversando semana passada com o pessoal da atenção primária, né? Principalmente ali do setor da Equidades, a servidora Rita Butz, que coordena esse trabalho junto aos imigrantes, né? Que tem uma participação nessa questão com os mediadores, né? Que vem acompanhando essa política, e ela vinha contando, assim, resultados junto, por exemplo, com a comunidade senegalesa, né? Que até então, minoria, por exemplo, acessava o SUS, né? E a partir do momento da mediação, então às vezes não é, né, Adelaide, não só a questão da língua, mas a questão do direito, de saber a sua informação, né, saber onde buscar informação, tem questões culturais, né? Então quando os próprios migrantes, né, eles passam a atuar conjuntamente em rede, junto com o executivo, a gente tem resultados muito positivos, né? Então acho que a exemplo do trabalho que vem sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde, nós podemos pensar isso em ampliar para toda a rede de Porto Alegre, né? Com os mediadores interculturais que fazem uma diferença gigantesca na vida dos imigrantes em Porto Alegre. Certo. Adelaide, falaste que chegou há 20 anos aqui, né? E também, juntamente com pessoas vindas de outros lugares, de outros países, né? Como é que tu vês daquele tempo para cá, do momento em que tu chegou, do ponto de vista da população, né? Do acolhimento ou do estranhamento das pessoas, do abraço ou não? Como é que vocês se sentiram e como é que isso evolui no tempo para vocês? Se melhorou, se piorou, se as pessoas têm um olhar menos preconceituoso ou mais preconceituoso com os migrantes? Fala um pouquinho sobre isso também. Infelizmente o Guilherme trouxe outra questão muito importante, que é a questão da educação da população para as questões do imigrante. Infelizmente, o município não é preparado, não está educado para receber, para acolher o imigrante, porque causa estranheza e todo imigrante tem a sensação de que a vida dele perde valor quando está na cidade, digamos assim, ou quando está fora, mas no caso estamos falando do município de Porto Alegre. A sua vida passa a ter menos valor porque o outro te percebe como alguém de menos valor. Então o preconceito, sim, ele é muito forte, não se vê um ser humano igual na frente, se vê alguém que é de um outro lugar que eu não conheço. Claro que todo o desconhecido gera um desconforto, mas como falta essa questão da educação da população quanto ao estrangeiro, o pensamento primário de quem está na frente do imigrante é: eu não sei sobre isso, então eu vou manter afastado, não vai chegar perto de mim. As instituições não estão educadas, as pessoas não estão educadas, então ainda tem muito caminho a ser feito, a percorrer, para que tanto as instituições, tanto o servidor público que está ali, quanto a pessoa que está no ônibus, consiga olhar para o estrangeiro e enxergue um outro ser humano. Alguém que saiu de um contexto, está em um outro contexto por N questões da vida e que a gente deve sempre acolher da melhor maneira. E fazendo isso, vai ser mais tranquilo para um empregador olhar esse estrangeiro também com outros olhos, com bons olhos e com um olhar neutro. Porque conversando com outros imigrantes, entrar numa empresa, fazer um processo seletivo, quantos aprovaram? Esse imigrante, ele estudou, ele tem qualificação, mas a questão do preconceito com o estrangeiro, com o imigrante, ele é muito forte. E a gente encontra pessoas com qualificação e não tendo oportunidades, porque falta essa educação e esse acolhimento para o estrangeiro. Tem esse é um desafio, né, Guilherme? Essa mudança cultural, né? Esse olhar, né, de perceber o outro, né, de se colocar no lugar do outro também, né? E quando a gente fala isso, Guilherme, só para a gente também ter uma ideia, qual o universo que a gente está falando, né? Se for possível quantificar isso, de quantos imigrantes nós estamos falando aqui em Porto Alegre, quais as principais correntes que estão por aqui, né? Quais os principais fluxos que acolhem a capital gaúcha, né? Porque, como a Adelaide citou, tem uma diversidade muito grande, né, de pessoas que chegam por aqui, né? Perfeito. Atualmente são esse dado está um pouco desatualizado, mas ele é de 2022, são cerca de 110 mil imigrantes no estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre 35 mil imigrantes, né, regularizados. E
Bueno, eu acho que essa questão também que a Adelaide coloca é fundamental, né? Temos que avançar enquanto política pública, né? Avançar em termos de capacitação aos servidores, né? E todos esses serviços, mas também educar a cidade numa perspectiva de uma cidade cosmopolita, uma cidade que é agregadora, uma cidade acolhedora, né? Então, o ganho cultural com os imigrantes na cidade é algo fenomenal, né? Esse intercâmbio cultural nos mais diversos sentidos, desde da própria gastronomia, da música, do intercâmbio de conhecimentos, de vivências, de experiências humanas, né? A migração e a mobilidade humana enquanto um direito humano, né? O quanto que nos faz sermos cada vez uma civilização mais rica, né? Em termos de trocas, né? Eu acho que isso também é um grande ganho assim, que temos com a presença dos imigrantes. Como toda cidade cosmopolita, é uma cidade que ela enriquece, né? Então, essa questão da empregabilidade, do empreendedorismo, né? É uma questão que também temos que ter políticas públicas, incentivos e pensar isso de uma forma integrada, né? Para o ganho não só para os imigrantes, mas para a cidade como um todo, né? Acho que esse é o grande desafio, avançarmos no sentido de vermos como a migração como um ponto positivo para a cidade, né? Agregador. Então, como vemos da nossa história, né, de imigrantes também, eu acho que é o caminho, né? É o caminho do sucesso. Só para ficar ali uma ponta, né, sem resposta, em torno de 35 mil imigrantes a gente tem aqui em Porto Alegre, oficiais, né? Qual seria a principal nacionalidade deles? Então, varia bastante? Então, a gente tem aqueles migrantes históricos, né, de mais longa data, que eram muitos oriundos da América Latina, mas mais recentemente fluxos migratórios como os haitianos, senegaleses, mais recentemente os venezuelanos. Angolanos, eu acho que também tem aumentado bastante, né, inclusive a gente tem muitos estudantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, oriundos de diversas nacionalidades, muitos da África, da América Central, né, da América Latina, Europa, Estados Unidos. Então, é vasto, assim, né? Mas esses que eu comentei inicialmente são os de maior volume atualmente, né? Então, lembrar também que a migração, ela se ordena muito por fluxos, né? Às vezes tu tem um período de menos chegada, né? E às vezes tu tem, devido a todo um contexto, eu diria, geopolítico, né, que influencia nesses fluxos migratórios, né? Adelaide, e da experiência de vocês, né, e na conversa com o pessoal que chega por aqui, né, dos migrantes, o que eles relatam para vocês no momento se for, né, se tiveram a oportunidade de escolher, né, por que eles optam por Porto Alegre, digamos assim, uma capital, assim, a diversidade é grande de lugares que eles possam... Então, dos relatos que chegam para vocês, o que eles justificam, né, de, vim para Porto Alegre, é a rede, algum parente que já veio aqui, que já está aqui, os principais relatos que vocês recebem? O principal relato é oportunidade de trabalho, oportunidade de renda, oportunidade de conseguir uma vaga numa fábrica e poder trabalhar e ter o próprio sustento. Porque algo que é muito forte no imigrante, ninguém chega para cá esperando que vou receber algum apoio do governo. Todo mundo chega para cá e tem muito claro na cabeça, eu vou trabalhar e vou ter o meu sustento, porque eu quero a minha dignidade. Não quero ficar dependendo de assistência, de ajudas. Quero um trabalho. Então, quando se vai para o Sul, o que todo imigrante tem na cabeça é isso. É a oportunidade de ter um trabalho, de ter a própria subsistência, sem ficar dependendo de ajuda de governo ou de alguma entidade. Esse é o principal motivo do pessoal que vem para a região Sul e principalmente Rio Grande do Sul. Porque é bem falado a questão do interior, de que há a oportunidade de trabalhar no campo, em fazendas, em fábricas. Por isso se vem muito para a região Sul, para o Rio Grande do Sul. E Guilherme, como é que é a importância, né, desse diálogo também do poder público, né, para também se apropriar dessas informações, né, e transformar isso numa política pública? Porque assim, quando a gente vê o relato da Adelaide, é o que eles sentem na pele, né, o dia a dia deles, as dificuldades deles. E como é que é a importância desse diálogo, de fazer esse diálogo, né, isso se transformar
em ações efetivas nesse diálogo com o Comirate, com o próprio CIBAI, né, que também tem esse trabalho junto aos migrantes. Como é que isso pode agregar assim, também com as associações, né, dos migrantes? Né? Sim, fundamental, né, Clayton? Acho que através do Comirate, que é a instância privilegiada desse debate, essa aproximação de cada organização, né, por exemplo, a Associação dos Angolanos, a Associação dos Senegaleses, dos Haitianos, porque pensar também que essas peculiaridades, né, entender essa complexidade enfim, o diálogo, a participação dessas instituições é fundamental, né? E como eu vinha colocando, essa rede ela é muito fortalecida em Porto Alegre, né? A gente conta com instituições que têm trabalho de longa data, né? Como o CIBAI, por exemplo, que tu citaste, né? Então, o poder público ele conta com essa rede de apoio que é fundamental para justamente, né? A gente está cada vez entendendo melhor as demandas e, enquanto executivo, poder dar conta, né? Dentro do seu possível. E outra coisa também é isso, organizar isso de uma forma que a rede atue em conjunto, né? Que a gente possa estar, às vezes, não é só o executivo, né? Mas sim com toda essa colaboração, com toda essa rede, a gente conseguir organizar de uma forma que esse trabalho fique de uma forma integrada. Porque se cada um cumpre um papel, se cada um faz um pouquinho, a gente consegue ter uma visão holística e uma completude nesse trabalho, né? Deixa eu fazer um exercício aqui, propor um exercício, né, para a gente simular aqui uma situação, né? Eu sou imigrante, eu chego hoje na capital gaúcha, não falo português, tenho mal e mal ali a minha documentação, alguma coisa que não tenho o parente aqui. Para onde eu vou? O que eu faço? Acabei de chegar aqui em Porto Alegre. Para onde eu me dirijo? Perfeito. Nesse momento, assim, para a gente tentar entender um pouquinho como é que é essa realidade, né? Das experiências que eu tenho, assim, é de alguém parar na rua e pede para parar e diz assim, aí vai para o posto de saúde, ou vai para a PUC, ou vai para a URGS e bate em alguma porta e alguém vai te ajudar. Eu já recebi ligação de alguém dizendo assim, olha só, alguém me passou o seu contato dizendo que você é imigrante, eu estou aqui com uma pessoa assim, 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 assim. E aí a gente tem que fazer o quê? Eu não vou fazer como associação, porque enquanto associação, começamos agora na pandemia, mas a gente faz como ser humano, como pessoa, como alguém que já esteve nessa situação. Aí a gente vai acolher essa pessoa, leva para sua casa, porque é o que tem naquele momento, porque a pessoa não sabe onde vai, está completamente perdida, está completamente só, não tem onde vai. E é isso que eu digo, não existe uma instituição onde eu possa dizer, vou ligar para a instituição tal, vou dizer, olha, estou aqui com o Matheus, acabou de chegar e ele vem do país tal, e está só com uma mochila e a roupa do corpo. Para direcionar onde ele vai dormir, onde vai tirar a primeira documentação, quem vai acompanhar, vai andar como, porque quem chega, não adianta eu falar, olha, pega o ônibus Ipiranga-PUC. Ele não tem noção disso. E muitas vezes ele não fala a língua, não sabe. Está falando por gestos, por mímica. Por isso é bem importante que se tenha um endereço, alguém, um nome, uma pessoa real que a gente possa fazer um contato. Olha, acabamos de receber informação de que tem uma criança no aeroporto, que foi coisa que aconteceu há 2 meses atrás, praticamente. De eu receber uma ligação e dizer assim, estava uma mãe com 4 crianças e aí a polícia suspeitou de alguma coisa, ela embarcou e ficaram as crianças. Vão aonde essas crianças? Bom, ok, são imigrantes, mas aí entra a questão de conselho tutelar, vamos atrás, vamos ver, porque é muito complicado a gente adotar também para nós, enquanto pessoa, na nossa casa, várias questões do imigrante a gente não dá conta, não tem como. Então é bem importante essa questão, porque hoje é assim, infelizmente é assim, vai parar numa URGS, vai parar num posto de saúde, vai parar numa PUC, e aí um vai entrando em contato com outro vai entrando em contato com outro e vai levar na própria casa. Até a pessoa, enfim, ser direcionada para algum outro lugar. Hoje é assim, na minha experiência é isso que a gente vê. Guilherme. Perfeito, nossa, assim como a Adelaide vem comentando e trazendo sua experiência, a gente tem um passivo de acolhimento em termos de uma casa de passagem específica para imigrantes em Porto Alegre, né? Isso é uma realidade que se impõe já desde
2015, eu acho que desde o início do Comirate há uma discussão, né, com o fluxo migratório, principalmente dos haitianos, né, foi uma demanda para a cidade, uma demanda a nível de Estado, né, e realmente é um trabalho a ser feito, né, uma luta do movimento, né, de termos esse serviço. Atualmente, o acolhimento é feito pela rede, né, então, assim, são os albergues que estão disponíveis, então, nós atuamos, como eu vinha dizendo no início do programa, né, o imigrante tem direito, assim como qualquer outro nacional, à rede de ensino, de saúde e de acolhimento de assistência social, né. Então, o que há disponível para os imigrantes hoje é o acolhimento que se dá para o tratamento, né, que se dá para todo o cidadão. Porém, essas questões que a Adelaide coloca, né, às vezes a especificidade da dificuldade do imigrante com a língua, com as questões culturais, com se adaptar com esses espaços que não são tão adequados. Então, essa questão realmente do acolhimento emergencial é uma demanda que temos que avançar na cidade, né. Então, colocar que existiram esforços, né, tanto a nível de governo estadual quanto a nível de governo municipal para a implementação desse serviço, não avançou. Desde 2015 foram feitos esforços nesse sentido. A gente chegou a constituir o Centro de Referência ao Imigrante de Porto Alegre, né, o CRIM-POA. Ele também teve dificuldades de manter o seu serviço devido à falta de repasse de recursos do governo federal. E atualmente, então, vamos centralizar todo esse tipo de serviço de acolhimento das mais diversas temáticas no Centro de Referência de Direitos Humanos, né, que vai funcionar ali na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né, que já está funcionando, mas agora também com uma parceria, vamos ampliar esse serviço para os diversos setores, inclusive para imigrantes e refugiados. Então, a ideia é concentrar um serviço de maior qualidade, né, e de acordo com essas especificidades dos imigrantes, para atendermos de uma forma melhor e direcionar na rede, né, para que esse fluxo de encaminhamentos, né, e aí dentro, contando com essa rede de apoio que tem seus trabalhos específicos, a gente possa melhorar essa integração e esse atendimento e esse acolhimento aos imigrantes em Porto Alegre. Tem uma previsão desse centro? Ele está em curso, né? Eu acho que agora é burocracia já teve a OSC vencedora, é uma burocracia agora de trâmite papelada e tal. Eu acho que muito provável até o final do ano teremos esse serviço. Ele já funciona, né? Mas a gente vai ter um plantel de serviços maior, né? Com mais recurso humano, com, enfim, orçamentário, né, e de logística, né. Então, acho que vamos estar até o final do ano operando esse serviço com muita qualidade e com essa especificidade de atendimento aos imigrantes e refugiados em Porto Alegre. Certo. É claro que o poder público ele não tem braço para fazer tudo e por isso conta com a rede, né. Mas é importante que tenha uma questão oficial de política pública, né, nesse sentido, né, de ter assim, não, nós temos uma referência, né, de onde vamos nesse momento, né, e aí a partir dali o poder público faz o que precisa ser feito e aí assim conta com a rede também para abraçar junto, né. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando estávamos redirecionando o trabalho do CRIM, né, porque dentro da negociação com o Ministério da Justiça existia ali blocos de serviços, né, que a gente chamava, estávamos conversando através do Comirate, dessa rede. Por exemplo, estava previsto ali de fornecermos enquanto prefeitura curso de português. Mas aí a gente começou a dialogar e foi fazer um diagnóstico, existiam inúmeras iniciativas de várias instituições, né, em Porto Alegre que forneciam esse curso. Então a gente fez algumas reuniões, foi articulando essa rede e foi identificando justamente as dificuldades dessas instituições, né? Então a prefeitura entrando muito mais, por exemplo, qual que eram os problemas, né? Evasão, o pessoal que tinha dificuldade de mobilidade, o pessoal que tinha dificuldade de trabalhar e chegar cansado, sem alimentação. Então, de repente a prefeitura poderia estar fornecendo alguns cartões assistenciais de mobilidade, né? Poderia estar fornecendo algum café, algum material didático, né? Caderno, lápis. E essas redes já contavam com profissionais, com um plano pedagógico, com toda uma acolhida, né, diferenciada para os imigrantes. Então, eu vejo que essas iniciativas são um pouco nesse sentido. Assim, a gente tem um estudo daquilo que dá certo, né, como eu vinha comentando, por exemplo, dos
dos mediadores interculturais, né? Vermos exemplos de outras cidades que avançaram no tema, né? Eu acho que, como a gente tem essa rede muito qualificada, a melhor instância é o diálogo, junto a esses profissionais que atuam de longa data, que têm experiência, né? Então, abrirmos o diálogo para aprofundarmos as questões, não fazermos essa política de uma forma assodada, né? Mas sim uma forma dialógica, com bastante precisão, no sentido de termos um bom diagnóstico, né? E a partir dele avançarmos nesses gargalos, né? Nos pontos que o Poder Executivo pode, às vezes, fazer uma pequena ação que aquilo, às vezes, é uma dificuldade que vai engatilhar, assim, o êxito desses trabalhos, né? Que já vem em curso, né? Então, acho que é um pouco a integração desses serviços, é um pouco o papel do centro de referência, e vai ser exatamente o nosso trabalho, né? De mediação, junto a esses novos profissionais que vão ingressar ao centro de referência e essa rede já constituída através do Fórum Permanente de Mobilidade Humana, do Comirate RS, do Comirate Porto Alegre, e dessa forma acho que avançarmos, né, no sentido... Esse centro de referência funcionaria na Secretaria? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que hoje está ali na João Pessoa com a Venâncio Aires. Perfeito. Adelaide, fala um pouquinho também, né, da experiência de vocês, como a gente citou aqui no programa, né, que muitas pessoas, e evidentemente, generalizando até um pouco mais, a maioria delas, né, vem em busca de oportunidades, né, como tu falaste, né, de emprego, enfim, de ter a sua autonomia, né, buscando uma oportunidade por aqui. Elas conseguem isso? Em que instância elas conseguem isso? Que tipo de trabalho elas são disponibilizadas para os imigrantes, né? Muita gente qualificada chega aqui, né? Como é que é essa relação da busca do trabalho, né? Que às vezes a gente também percebe, assim, vê no centro, muitos imigrantes ali vendendo produtos e tal. Como é que isso bate para vocês também, né? Do ponto de vista de, foi a oportunidade que ele conseguiu naquele momento ali também, né? Como é que vocês trabalham todas essas questões, assim? A questão é justamente esse centro de referência onde o imigrante possa ir na sua chegada. Conforme o Guilherme colocou, tem instituições que trabalham com a questão de ensinar a língua portuguesa. Mas antes disso, o imigrante precisa ter algo já estruturado para que ele possa ir fazer a língua portuguesa, porque demanda tempo, demanda recurso para que ele possa fazer um curso de português, aprender a falar oralmente, por escrita, demanda tempo, mas para isso ele precisa ter a base sólida para que ele consiga fazer isso. Esse é um ponto. Só que esse é um ponto fundamental, porque se ele não fala a língua, como ele vai se comunicar com o empregador? Como ele vai se comunicar com o cliente que está na frente dele? Mas pelo fato de levar tanto tempo para aprender, ele acaba abrindo mão de aprender o português e eu vou montar minha barraquinha lá no centro. Que eu aprendo o nome do dinheiro, eu aprendo que entrego R$50, se o produto custa 25, eu recebo o troco de 25, rapidamente aprende isso. E ele recebe esse retorno financeiro que vai lhe sustentar. Enquanto que para um curso de português, ele teria que ter uma outra ajuda para se manter enquanto ele aprende. E isso é impossível, não tem isso hoje. Não tem como acontecer isso. Por isso que os cursos de português nas instituições acabam não dando certo, porque a instituição não se deu conta, não percebeu que existe essa realidade por trás, de que ele precisa se manter, ele precisa ter sua subsistência. Porque só para a questão de saúde, por exemplo, o imigrante está ali, está passando mal, ele precisa buscar atendimento. Mas na hora que ele chega no posto de saúde, a primeira coisa que vai ser colocada é o cartão do SUS. Ele não tem cartão do SUS. Ele mal sabe comunicar o cartão do SUS. Então, mas ele precisa dessa aula de português para ele conseguir se comunicar. Só que ele não faz aula de português, porque se ele faz aula de português, ele não consegue trabalhar para poder ter sua subsistência. Por isso a gente, enquanto a associação, insiste muito, precisa ter um centro de referência que possa pensar em todas essas questões, que possa pensar em todos esses fluxos, para que sim consiga se acolher esse imigrante e se dar um encaminhamento efetivo para essa pessoa, para esse imigrante. E isso é mais triste quando a gente vê mulheres com crianças que não conseguem se articular por conta dessa questão. É muito triste ver uma mãe não conseguir explicar o que o filho tem.
Aí você pergunta, mas você não fez, não estava inscrita no curso de português? Estava, mas se eu estivesse lá, eu não estaria vendendo. Se não estivesse vendendo, eu não conseguiria comprar a fralda e o leite do meu filho. E aí a gente para na realidade dura que é a vida também, né? Então o centro de referência será muito bem-vindo, Guilherme. Vamos botar lenha ali para correr para que esse centro saia, porque ele vai fazer muita diferença na vida de muitos imigrantes, de muitas pessoas. Com certeza. Porque são questões básicas, né? Por exemplo, a gente precisa do transporte para ir no curso, a gente precisa estar alimentado para estar no curso, né? E às vezes... Que ele ocorra num período, numa hora que favoreça a participação, né? Para a gente não ter esse... Às vezes é um alto índice de evasão devido a essas questões que a Adelaide coloca, né? O pessoal tem que sobreviver, tem que correr atrás, né? Então... São esses os desafios, né? Sim. Só tomando como exemplo a questão da língua, né? Exato. Porque a língua, ela vai ser o principal fator. Depois que eu regulamentei a minha situação, fui para a Polícia Federal, fiz a minha documentação, eu estou legal. Nesse momento, alguém me levou até esse local, alguém me acompanhou. Depois disso, agora eu preciso caminhar com as próprias pernas, mas para caminhar com as próprias pernas, precisa se comunicar, a comunicação é fundamental. E nós, enquanto associação, insistimos muito com as pessoas. É difícil, você vai ter que dar seus pulos, como se diz, né? Você tem que dar seus pulos, mas você vai precisar aprender a língua, porque senão você nunca sai dessa situação. E é muito gratificante ver também aqueles que conseguiram se articular de alguma forma, começou a arriscar ali as primeiras frases, a ler o primeiro texto, a escrever o primeiro texto, porque eles percebem, nossa, fez diferença. Então, quem estava no centro vendendo, agora já está no supermercado fazendo limpeza. A coisa já melhorou, porque já assinou uma carteira, já tem os seus direitos trabalhistas ali preservados. Daqui a pouquinho ele se esforçou um pouquinho mais, ele está no caixa, já está atendendo no caixa, com dificuldade ainda da língua, mas já se comunicando muito melhor. E isso vai incentivando os outros, mas é um trabalho muito difícil, assim, de convencer a pessoa de que precisa fazer todo o esforço possível para estar no curso de português para conseguir, né? E a questão de passagem, como colocaste, ela é fundamental, porque é caro, é a passagem para ir, é a passagem para voltar, faz diferença em quem está começando do zero. Aquele valor da passagem faz baita diferença para quem está começando do zero. E aí o centro de referência, tendo o centro estruturado, já poderia pensar o que a gente pode fazer para sanar essa dificuldade. O centro é fundamental. A gente bate muito na questão de que precisamos ter um centro, precisamos ter uma pessoa, um telefone, que a gente possa ligar e falar com a pessoa. Olha, preciso falar com fulano e que possa atender aquela situação. E alguém habilitado, né? Que fale também o idioma da pessoa para poder entender, né? Aquele pedido de socorro ali naquele momento, né? Porque muitas vezes é um pedido de socorro, né? Ele chegou ali sem estrutura nenhuma e tal, Isso mesmo, é um pedido de socorro. Perfeito. Deixa eu lembrar que 25 de junho, né, foi comemorado o Dia do Imigrante também, né? Então, também, em função disso, estamos conversando sobre esse tema aqui no programa. E semana passada tivemos a Semana Estadual do Migrante também. Do Migrante, né? Então, é um tema que a gente precisa manter ele na pauta, né? Debater, até para fazer esse acompanhamento, né, desse centro, né? De que ele saia, evidentemente, do papel, porque ele funcione, para que ele ajude as pessoas, para que ele esteja cada vez mais integrado com a rede, né, para fazer esse acolhimento às pessoas que chegam aqui, né, Guilherme? Perfeito, Cleiton. E um pouco comentar também, aproveitar aqui e voltar ao assunto anterior, que é a empregabilidade, né? Então, a gente tem muito esse passivo de empregos na cidade, a gente tem muito essa questão da informalidade do trabalho, né? Isso é uma questão importante de ser enfrentada, né? E a gente tem também as histórias fenomenais aí, que a gente volta e meia vê na mídia, do sucesso de muitos imigrantes, os empreendedores e os empresários que contratam imigrantes, porque o imigrante ele está em busca das oportunidades, ele se esforça sobremaneira, né? Então a gente tem também histórias lindíssimas na cidade de Porto Alegre, né? Dessas histórias que, por exemplo, a Adelaide vinha contando, da ascensão, né? Da pessoa que se esforça, que mostra o seu trabalho, né? Que se empenha nessas oportunidades que lhe são dadas, né? Então, assim, o imigrante, como a Adelaide estava colocando, ele está em busca de oportunidades, né?
Então, também, né, colocar essa importância da gente estar integrando esse trabalho com o Cine Municipal, com o Cine Estadual, buscando essas oportunidades, tentando estar mobilizando essa rede para a formalização do trabalho, né? É uma ação bastante rica, assim, que também traz bastante diferença, né? Enfim, né, a gente também está integrando isso no pensamento da formalização do trabalho como um todo na cidade. Né? Essa é uma questão também muito importante, né? Porque ele não está ali porque ele quer, né? Muitas vezes. É uma necessidade, o que ele achou naquele momento, diante das dificuldades que a Adelaide colocou aqui, que ele foi para a rua, enfim, tem que defender ali para poder comer, né? Na verdade. Né? Então, é um trabalho complexo, né? Que precisa ser feito, ter esse entendimento, esse trabalho, essa política pública, né? Para poder fazer essa integração, legalizar e tudo, né? Então é um grande desafio aí, né, que vivemos, né? Sim, é um grande desafio porque precisa haver esse diálogo que o Guilherme traz entre o imigrante e as instituições, começando ali pelo poder público. Após a conclusão de tudo que o poder público pode fazer por essa pessoa, aí deu condições para que essa pessoa agora comece a caminhar pelas próprias pernas, né? E a gente vê muito essa questão de o imigrante está ali lutando, querendo sair. Agora eu estou pronto, eu quero trabalhar. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter uma carteira de trabalho assinada. Mas nós, como associação, quando nos deparamos com alguém que começa a sinalizar que quer sair da informalidade e ir para a formalidade, a gente faz também esse trabalho de ver o currículo, fazer uma simulação de uma entrevista, como vai, e a gente fala assim, você ainda não está pronto. Ainda não está pronto, precisa investir um pouquinho mais na língua, no português, porque a pessoa precisa conseguir se expressar. E é frustrante quando não tem esse centro que a gente possa falar, olha, invista mais na questão da leitura, invista mais na questão da escrita, porque precisa minimamente ter isso. Precisa, hoje a gente se comunica lendo, a escrita, a leitura, a escrita, ela é fundamental. Precisa fazer isso, senão vai continuar sempre na informalidade. Então, enquanto o poder público não entender que investir nesse centro é tirar a pessoa da informalidade, eles vão continuar na informalidade. Por isso o centro ele é muito importante, porque vai ser a referência para tudo, para estruturar tudo que precisa ser estruturado para que esse imigrante tenha dignidade enquanto um municipalista, né? Enquanto alguém que vive no município e consome tudo do município. Fundamental. Adelaide, deixa eu um relato teu também, sabe, de como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia ali, né? Falaste que chegasse a associação nesse período também, né? Como é que foi para os imigrantes, né, esse momento de pandemia, né? O que chegava para vocês em termos de dificuldades, enfim, todos esses medos que assolou todo mundo, né? O que vocês... Um relato que não sai da minha cabeça é de uma mãe que disse para mim, tenho mais medo da fome do que do vírus. Porque ela estava com 2 crianças em casa, ela trabalhava de faxineira, fazendo faxina de forma informal, não tinha carteira assinada, então era alguém que chamava, ia e fazia. Com a questão da pandemia, se encerrou esse trabalho, ela não tinha nada assim de reserva para poder segurar. Então o relato dela era, tenho mais medo da fome do que do vírus. Ouvindo esse relato e fazendo o que eu podia do meu bolso, eu vi que aquilo seria impossível, porque daqui a pouco vinha uma outra ligação, aí que a gente começou a se estruturar e falar, a gente precisa sair dessa coisa da caridade pessoal e ir para um trabalho institucional. Foi aí que estruturamos a associação e começamos a bater em outras portas. E como a gente já tem mais caminhada, eu e outras pessoas que trabalham na associação, já são longos anos de Brasil, então a gente já conhece um pouquinho mais para ajudar quem acabou de chegar, quem ainda não conhece muito bem como a coisa funciona. Então a gente começou a bater portas e se apresentar como instituição e apresentar essas pessoas, essas famílias que chegavam até nós, porque elas têm rosto, elas têm nome, elas têm sobrenome, elas são reais, são de verdade. Então a gente começou a coletar esses nomes, esses rostos para poder mostrar, olha, tem essa situação, precisamos acolher, precisamos ajudar. E foi ali que a gente começou a se estruturar e a gente não parou mais, a gente continua até hoje. E aí começamos a ir para outras vertentes. Na pandemia começamos com a questão da fome. Era alimento, era produto de higiene, porque essas mulheres que estavam ali
ali se virando, fazendo uma faxina aqui, fazendo outra ali, encerrou tudo. E elas precisavam comer, precisavam dar comida para os seus filhos. Mas a gente já tinha que entender. E após isso, como será? Porque isso não pode se manter. Após isso, como é que será? Então, a gente começou esse trabalho de educação do imigrante, para entender que sim, precisa ir atrás das coisas. Então, tinha mãe com criança doente. Tem que levar para o médico, mas eu já fui, me pediram o número do SUS, eu não tenho. Me pediram o endereço, o comprovante de endereço, eu não tenho comprovante de endereço. E isso só se entende estando na frente desse imigrante, entendendo. Por isso que eu falo muito da questão do centro de referência, porque tendo um centro de referência, alguém do centro vai até o posto de saúde e vai dizer, olha, é um imigrante recém-chegado, não tem um comprovante de endereço, mas a pessoa é real, está aqui na sua frente. Ela existe de verdade. Mas quem está ali atendendo, o servidor público que está ali atendendo, ele também não tem muito o que fazer, porque o sistema lhe pede que tem que ter um comprovante de endereço, tem que ter um cartão de SUS para poder fazer o encaminhamento da pessoa. Então, trava nessa questão. Só um centro, entendendo isso, é que vai começar a mobilizar para ver que, olha, são realidades diferentes, então precisamos estruturar de alguma forma que consiga atender essa pessoa. Isso tudo a gente foi fazendo enquanto associação durante a pandemia, de dizer que não, você não pode ficar com essa criança em casa, você precisa ir para o hospital. Você precisa levar para o posto de saúde. Que horas? Eu fui às 9. Ok, às 9 disseram que não me atendiam porque eu não morava nesse bairro. Ok, então você vai ter que ir no horário alternativo que é lá no outro posto que atende pessoas de outro bairro. Você vai ter que fazer isso. Mas a pessoa mora lá na Rumbemberta e o posto é o posto modelo. Que horas ele vai entrar na fila aqui, até voltar lá na Rumbemberta. Isso tudo a gente vivenciou enquanto associação e a gente conseguiu perceber muito de perto a realidade do imigrante. Perfeito. Obrigado, Adelaide, por esse relato aí. Nos toca bastante, né? Ouvir, né? Porque vocês vivem isso, né? O dia a dia de vocês, né? O dia a dia de vocês, é a realidade, né? Estamos chegando ao final aqui do Porto Alegre em Debate, tempo só para as despedidas. Quero agradecer ao Guilherme Fur, coordenador da Unidade de Povos Indígenas, Imigrantes, Refugiados e Direitos Difusos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Guilherme, muito obrigado pela presença e expectativa até o final do ano do Centro de Referência. Perfeito, Cláudio. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Tá certo. Quero agradecer também muitíssimo a Adelaide Chicomo, presidente da Associação dos Angolanos do Rio Grande do Sul. Adelaide, muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui e pelos relatos. Nós que agradecemos e damos os parabéns por essa iniciativa de falar sobre a questão do imigrante no nosso município. Perfeito. E a TV Câmara vai seguir nesse debate até para acompanhar, né? Ver como é que está o andamento desse centro, se vai funcionar, se está funcionando, se está no prazo aí para ele entrar em funcionamento, que é um espaço em que a gente pode trazer as realidades, o que está acontecendo na cidade, os atendimentos, as políticas, enfim, né? Também é papel aqui da TV Câmara. Quero agradecer a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você nos acompanhe na nossa próxima edição. Porto Alegre Debate fica por aqui, tá aí as nossas redes sociais para você acompanhar também notícias do Legislativo. Acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Valeu, até a próxima edição. Tchau, tchau.